Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pausa Saudável. Eu, Fabiola Campos, vocês já conhecem, parando um pouquinho aquela rotina corrida lá de fora para falar sobre saúde. Toda semana a gente está aqui com um convidado novo, hoje é o Brandão Júnior. A gente vai falar sobre uma coisa que eu amo. Tem 3 coisas que eu amo muito na vida: nutrição, minha família e dançar. A gente vai falar aqui sobre dança, gente. Esse poderoso elixir da juventude, do movimento, do alto astral, da felicidade, da alegria, tudo que tem coisas pra cima, tem na dança, não é, Brandão? É verdade. Seja muito bem-vindo ao Pausa Saudável. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Um pouco nervoso, né, pela primeira vez assim, né, mas depois eu vou me soltando que eu sei. Com certeza. Bom, primeiramente, sempre eu gosto de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade. Amém. A ti, Fabiola, a ti, a tua família, o Mauro, que eu conheço, teus filhos. E obrigado pela oportunidade de estar podendo falar um pouco sobre aquilo que eu faço no meu dia a dia e principalmente aquilo que as pessoas ultimamente têm evoluído, mas ainda deixam a desejar, muitos ainda, pela quantidade de brasileiros que existe, falar sobre saúde física, a saúde, né? Sobre educação física também, no modo geral, né? O Brandão é um dançarino, gente. Ele sabe rebolar como ninguém. E, ó, um alto astral sensacional. Eu tava há muito tempo querendo trazer ele aqui. Acho que desde janeiro, né, Brandão? De janeiro. Uns 2 meses aí a gente tentando conciliar as agendas, mas deu. O Brandão, ele é graduando em Educação Física. Há muitos anos já trabalha, né, na área de personal, fitness. Ele tem outras aulas coletivas que ele leciona, mas a gente vai falar primeiramente sobre dança. Então, Brandão, começando. Quem é o Brandão? Por que esse nome que eu quero que você conte aqui? E como a dança atravessou o seu caminho? Maravilha. Então, meu nome é Brandão, não é um sobrenome e nem um apelido, né? É Brandão mesmo, né? Brando. Eu sou natural de Viamão, tenho uma filha de 9 aninhos, a Evelyn, é a minha princesa. E estou no 8º semestre da educação física, né? Tenho 33 anos, comecei já um pouquinho tarde. Eu vejo assim que, pela lógica, comecei um pouco tarde. Mas depois eu fui entendendo também um pouco assim a necessidade e pelas coisas que eu fui passando a dar valor para isso, né? E até pelos meus objetivos lá na frente a serem concluídos. Então, agradeço. Bom, quando eu era pequeno, eu odiava o meu nome, na verdade, né? Porque eu sempre fui muito pequeno, né? Então, quando eu era criança, eu era pequenino mesmo. Eu sempre fui o menor de escola de futebol, na escola, qualquer coisa. Então, a galera sempre acabava zoando assim no meu nome, né? Então, me chamavam, meu apelido sempre foi Pulguinha, né? Por ser tão pequenininho, né? E eu sempre gostei de jogar futebol, né? Hoje até parei, devido ao meu trabalho, para não me machucar, não me lesionar. E por dar aulas coletivas, acabei parando, porque o futebol, infelizmente, ele proporciona muita lesão. E lá em Viamão, tinha as salas de aula, quando chegava na sala, eu sempre sentava no fundo com vergonha, porque eu sempre fui tímido. Hoje em dia que eu me soltei mais, né? Hoje em dia eu sou mais solto. Então, quando eu era pequeno, eu acabava ficando com muita vergonha, e daí tinha as chamadas, sempre era o 5º, 7º da chamada, e a professora vinha, Brandão, daí eu levantava a mãozinha só, né, tomara que ela me veja aqui, não fale mais nada, mas sempre vinha, né, tu é o Brandão? Eu pensei que era um baita de um cara, o Brandão. Então daí, te levanta aí pra galera te ver, pra turma te ver. Daí eu me levantava, daí vinha, mas ele parece uma pulguinha, pequenininho e tal, né, e eu acabava levando numa boa. Mas depois, ao decorrer do tempo, né, crescendo e percebendo assim o meu nome, eu acabei gostando, porque era diferente, ninguém tinha esse nome. Então eu acabei gostando. Hoje eu vejo assim que é um nome forte, né, e eu levo muito por isso, até por tudo que eu já passei na minha vida. Eu vejo assim, poxa, não é em vão que o meu nome é Brandão. Então hoje eu adoro o meu nome. Você não é Brando, você é Brandão, né? Brandão. Muita gente diz assim, me conhece vem e pergunta, mas qual é o teu nome, o teu real nome? Legal o teu apelido, mas como que é o teu nome? Eu disse, não, esse é meu nome, Brandão. Não, mas não é o teu segundo nome. Não, esse é o meu nome mesmo, Brandão. Então, às vezes as pessoas se esquecem e vêm, o Abraão, né? Então vem Barão, o Abraão e o Barão sempre vêm junto, né? Mas igual eu levo numa boa, levo numa brincadeira hoje em dia, e eu sei assim que ninguém faz por querer, assim, mas é por curiosidade mesmo, né? Mas ressaltando ali o que tu estava falando, lembrando, né, da primeira pergunta,
Sou morador não, né? Natural de Viamão, hoje resido em Porto Alegre, Zona Sul, no bairro Restinga, o maior bairro de Porto Alegre, né? Quase uma cidade, é gigante, não sei se tu conhece, Fabiola, Eu ali, já a fui lá por Restinga. causa do hospital. É muito grande, a Restinga é muito gigante. Eu moro fazem 6 anos que eu moro lá. E tudo começou assim, um pouquinho da minha história assim, né? Contar, tu me abriu ali. Claro. Uhum. Então, meu primeiro trabalho assim que eu gosto muito de ressaltar, sempre trabalhei desde cedo. Então, meu primeiro trabalho foi capinar pátio, terreno, né? A gente fala aqui no Rio Grande do Sul pátio, né? Terrenos. E eu tinha minha enxadinha, eu e meu irmão, Ismael, a gente ficava capinando, pegava lá R$5, 10, se o terreno era muito grande naquela época, R$15, nossa, era tipo R$100 hoje. E a gente cobrava, a galera gostava. Então, às vezes tinha uma pintura pra fazer lá, a gente tava lá, chama os meninos, chama o Brandão. Na verdade, o Júnior, né? Eu era conhecido porque eu sou Brandão Júnior. Então, eu sempre fiquei naquelas assim, daí, depois que ao decorrer do tempo, vendendo colher de pau, que daí tinha um amigo meu lá, que ele era o mais velho que eu, né? E ele acabava assim, cara, já que tu gosta de trabalhar, tu não quer trabalhar com vendas e tal? Eu disse, vamos lá. Só que eu sempre fui envergonhado pequeno, sempre. Eu só dava oi, tchau, e era isso. E comecei vendendo colher de pau, depois aí minha mãe viu que eu gostava de vender, que eu gostava mesmo, porque todo o dinheiro que eu pegava, dava pra minha mãe, né, pro meu padrasto. E alguma coisa ficava ali pra comprar uma bolacha recheada, um refrigerante, enfim. E daí depois a minha mãe viu, começou a fazer bolo, enroladinho e pastel. Enroladinho é uma massa, o gaúcho conhece bem assim, principalmente italiano, que é uma massa enrolada numa salsicha. Sim, enroladinho, lá no Nordeste também tem. Também enroladinho, tá. Então a galera pegava e eu saía a vender. Minha mãe fazia lá e eu saía a vender. E vendia tudo, porque eu não tinha assim vergonha pra chegar nos locais. Eu tinha vergonha pra ficar falando. Então, daí ali, depois disso, comecei a vender chocolate também, mas sempre estudando. Sempre eu estudava, eu sempre fui um aluno médio, né? Um médio 7, 8, 7, 8, 7, 8. Nunca fui 10ão, mas nunca também. Já teve algumas oportunidades que eu fiquei na recuperação, mas sempre procurava me puxar bastante. E eu sou o mais velho dentre 5 irmãos, né? Então, eu sempre tive esse compromisso de arrumar a casa, de organizar as coisas com meus irmãos, de tem que ir pro colégio, levar eles pro colégio, buscar eles do colégio. Então, sempre tive essa responsabilidade. Sempre, sempre, sempre. Apesar de ser o mais velho e ser o menor, né? Porque o meu padrasto, os outros meus irmãos são todos filhos do meu padrasto. Então, eu sempre fui pequenininho e eles tudo grande, assim. Daí, sempre dizia, meu irmão é gigante. Ele é o mais velho? Esse aqui é o menor. Não, esse é o mais velho. Como assim, mas ele é o menor? Daí, até chegar na história, enfim, né? Te resumir. E depois de um tempo, acabei... cheguei até não tô para aqui para emocionar ninguém, tô contando o que foi realmente minha vida. Comecei a juntar papelão, latinha e plástico. E a minha mãe tem até hoje um som na casa dela, que eu gosto muito, até fico muito feliz por isso, que foi graças a esse dinheiro que eu juntei. Deu 1 ano juntando papelão, mas eu tinha a maior vergonha disso. Tinha a maior vergonha. Porque eu chegava do colégio, almoçava e subia no mercado lá para juntar todos os papelão, que os caras vendiam muito. Eu juntava todos os papelões lá, os plásticos, as latinhas e voltava. E eu pegava o carrinho do mercado emprestado e ia. E às vezes tinha assim, o pessoal, meus colegas na parada de ônibus e ficavam rindo de mim. Olha lá o Brandão, não sei o quê, juntando papelão e tal, porque, né, criança, né? Mas as pessoas adultas eu via assim que eles achavam aquilo bonito, legal. Então eu acabava me orgulhando, no fundo, mas eu tinha vergonha. Sim. Eu me orgulhava daquilo que eu fazia, só que eu tinha um pouco de vergonha, normal de uma criança. Sentir envergonhado. Senti vergonha. Depois aí, meu primeiro emprego mesmo, assim, de carteira assinada foi no mercado, onde aprendi muita coisa ali. Eu fiquei 2 anos e meio no mercado, depois mais 6 meses no outro, no interior. Então foi onde eu tive, assim, um dos maiores aprendizados da minha vida. Ao decorrer do tempo. Pergunta assim, do que tu trabalhou? Muita coisa, mas pode perguntar o que eu não trabalhei, mas sempre trabalhando, sempre, sempre, sempre. Até que um dia, já fui pintor, já fui promotor de vendas, já fui vendedor, já trabalhei por conta própria, já trabalhei de porteiro, que foi meu último trabalho de carteira assinada. E daí um dia eu fui no Barra Shopping, fui comprar, era perto do Natal. Eu não lembro o que eu fui comprar, eu sei que tinha que fazer aquele cadastro, né, pra venda e tal. E daí o vendedor disse assim, qual a tua profissão? Eu disse assim, sou porteiro.
Daí eu fiquei pensando assim, disse, cara, hoje eu sou porteiro, ontem eu fui vendedor, ontem eu trabalhei numa peixaria, antes eu fui... Cara, fui diversas coisas e eu não tenho uma profissão, cara. E eu fiquei pensando assim, cara, eu preciso de uma profissão. Eu preciso deixar um legado para minha filha, para minha família, enfim. Cara, eu tenho potencial para isso, cara. Só que eu fui criado num ambiente assim onde as pessoas... Deus livre uma faculdade. Não, faculdade não. Termina teu ensino médio e tá ótimo, tá perfeito. Nossa, então eu sou o único da minha família que tem um ensino médio completo. O único. E então pra eles assim, nossa, eu era o sábio da família, a galera assim, o Brandão concluiu lá o ensino médio, tá tudo certo. E daí eu disse assim, não, cara, eu vou iniciar a faculdade de alguma coisa. Só que o primeiro pensamento foi direito. Daí eu pensei assim, cara, vou fazer direito. Só que daí também eu pensei assim, cara, mas direito, tem que mentir, né? Tem que defender uns caras assim que, sei lá, de repente mataram, roubaram. Não Advogados. É a minha. Né? Não, faz parte do, né, do processo, né? O trabalho deles, né? Entendo perfeitamente. Só que eu falei assim, cara, não é a minha. O meu jeito não é assim, eu não vou conseguir, não vai dar certo isso. Tem que ter a vocação, né? Tem que ter afinidade. Daí eu cheguei para um pastor de uma igreja que eu congregava e disse, cara, eu não sei o que fazer, eu pretendo, né, começar numa faculdade, não sei o que fazer. Ele disse assim, tá, vamos lá, senta aí. O que tu faz no teu dia a dia? Eu disse, hoje eu tô trabalhando de porteiro, eu trabalho em dia sim, dia não, que é 12/36. Tá, mas o que tu faz quando tu tá em casa? Eu gosto de acordar, gosto de dar uma caminhada ou correr. Daí eu tomo meu café, daí eu paro, eu gosto de assistir televisão. O que tu vê na TV? Eu gosto de ver o Globo Esporte, eu gosto de ver o Donos da Bola. Tá, e o que tu gosta de ler? Eu gosto de ver a parte do esporte, tá? E o que tu faz de tarde? Daí eu gosto de ou jogar um futebol, andar de bicicleta, jogar um vôlei com a galera. Tá, cara, eu preciso te falar mais alguma coisa? Tu gosta de educação física? Tu gosta de se exercitar? Cara, educação física, faz educação física. Só que nessa época eu tava bem gordinho. Bem gordinho mesmo. Eu não tava ainda... Eu já cheguei a pesar 94 quilos. Mas nessa época eu tava com uns 90. Tanto é que uma vez eu fui jogar futebol lá com esse pastor, eu quase morri dentro de campo. Cara, eu achei que eu tava magrinho. Que eu sempre fui magrelo, né? Magrinho assim. Só que depois, no decorrer do tempo, fui muito de... por trabalhar de motoboy também, muito cachorro quente, X, pizza, muito iFood, assim, muita coisa, muita gordura. Então eu não tava nem aí. Eu até ficava feliz que eu tava engordando, que eu tava, né, ficando fortinho, né, entre aspas, né. Daí eu disse assim, cara, eu nunca tinha parado pra pensar em educação física. E daí começou aquele negócio de procurar educação física. E eu fui assalariado, daí eu tinha um salário base, é aquilo ali. Então, salário. Não, salário mínimo. Eu disse, mas faculdade deve ser caro pra caramba. Daí eu fiquei pensando, cara, não tem ninguém pra me ajudar. O que eu vou fazer? Tá, mas vamos lá, vamos ver primeiro. Vamos sair da prática e vamos pra teoria. Daí comecei a pesquisar assim as faculdades. Daí liguei pra PUC, foi a primeira. PUC era 1.600, quase 1.700. Eu disse, caraca, é muito mais que o meu salário, cara. Não tem nem como pagar isso aqui, eu vou ficar devendo. Daí eu olhei a Sojipa. Daí a Sojipa era 1.200. Daí você pensa assim, cara, desisto, não tem como. A Sojipa dava, mas era o meu salário. Era aquilo que eu ganhava, um pouquinho mais. Eu disse, não tem como, esquece faculdade, não tem como. E eu pensava assim, né, educação física não pode fazer online porque tu tem que ir presenciar, cara. Tu tem que saber o que tu tá fazendo lá. Esse que eu tinha entendimento, né? Daí um dia, de tanto eu acho que eu ficar curtindo as coisas de educação física, e acredito que o celular tem microfone, começou a aparecer muita coisa de faculdade em educação física. Daí um dia a Sojipa mandou assim, deixa o seu contato que nós retornaremos. E eu peguei e deixei, só que pensei, não vai vir. Daí eles me ligaram. Daí me ofertando e tal, daí eu disse assim, não, mas olha só, eu tava olhando, cara, é o meu salário isso aqui. Na verdade vai me sobrar R$97. Eu pago pensão, eu tenho que pagar água, tenho que pagar luz e eu tenho que comer, cara, não tem como pagar. Daí a guria disse assim, não, mas aqui, ó, o que a gente tá fazendo aqui são todas as cadeiras por semestre. Mas tu pode fazer menos cadeiras. E eu, o que é cadeira? É como se fosse uma matéria. Então tu pode diminuir, tu pode fazer até 2 cadeiras, 3, mas tu vai estar dando início, tá? Como é que funciona? Tá, se tu passar no vestibular, vai cair bastante o valor. Daí eu, beleza, eu fui lá, fiz o vestibular e tal, passei. Daí eu, agora vamos pros valores, quanto é que vai ficar? Vai ficar tanto, bem abaixo do que eu esperava, né? Eu disse, não, então vai dar.
Só que, claro, num sufoco, mas dava. Daí eu fiquei pensando assim, não, mas igual eu tenho que fazer alguma coisa. Daí eu lembrei das vendas, que eu vendia chocolate. Daí eu conheci um cara que ele até hoje tem, é uma empresa lá de Alvorada, uma cidade metropolitana daqui. E o chocolate dele era bem barato, bem bonitinho, embalado, delicioso demais. Eu disse, não, vou pegar esse chocolate e vou sair vendendo na faculdade, no meu trabalho, na rua e vou pagar isso aqui. E foi o que eu fiz, comecei a pegar, peguei meu primeiro salário, quando eu iniciei a faculdade, e fui lá e comprei um monte de caixa de chocolate, comecei a vender, e deu certo. Só que daí eu pensei assim, cara, a educação física eu preciso entrar de cabeça, eu preciso entrar mesmo. Eu já estava um tempo nesse trabalho de porteiro. Uhum. Daí eu conversei lá com um dos caras, né, que eram os responsáveis lá, e disse, cara, eu preciso pegar um seguro-desemprego, eu preciso que vocês me ajudem a me mandar embora para me pegar uma grana, né, um valor, e para mim poder ficar no seguro-desemprego, para mim poder engrenar, cair de cabeça assim, na educação física, e lá eu me ajeito, cara, eu vou dar um jeito de ver o que eu consigo me encaixar lá. Foi o que os caras fizeram. Por eu prestar um bom trabalho, acabaram fazendo isso mesmo por mim. Me mandaram, peguei uma rescisão, consegui ter as parcelas de um seguro-desemprego, né, para mim ver como é que era. Iniciei a educação física. Daí, quando eu iniciei a educação física, vendendo chocolate e tal ali, eu já não trabalhava mais, assim, entre aspas, num trabalho de carteira assinada, mas eu sabia assim, cara, eu preciso entrar. E daí eu me lembro que a primeira academia que eu fui era num bairro próximo onde eu morava, lá em Viamão, que já era a Lomba do Pinheiro, né? Que faz a divisa ali com Porto Alegre. E daí eu disse assim pro cara, tu não tem uma vaga de emprego aí pra mim na academia? Daí o guri disse assim, caramba, a gente tá precisando ir muito. Só que ele viu que eu tava precisando muito, ele disse, me ofereceu um valor assim, simbólico. O valor que eu tenho é X. Não vou falar o valor, mas era um valor muito ruim, muito ruim. Eu disse, não, tá ótimo. Tá bom. Eu fiquei pensando assim, cara, já dá pra me pagar pelo menos a água e a luz. Beleza. Daí entrei, comecei, eu disse, eu preciso aprender. E daí eu cheguei lá na academia e o cara, tu sabe os exercícios, como é que faz? Eu disse, sei sim. Daí, na verdade, eu fiquei pensando assim, cara, mas eu não posso também ratear, me lesionar as pessoas, né? Daí eu cheguei pra ele e disse assim, cara, eu tenho muita força de vontade, só que eu não sei, eu tô te mentindo. Me fala como é que faz. Daí ele disse assim, não, então tá, tu tem força de vontade, né? Não, muita. Disse pra ele assim, se tu precisar, eu até varro aqui o chão, mas eu quero aprender. Então tá, tu fica uma semana, eu vou ficar te ensinando uma semana. Daí ele ficou 2 dias me ensinando, ele viu que eu era rápido, e daí ele me largou sozinho na academia, assim, porque era uma academia de bairro. Então qualquer dúvida que eu tinha, eu ia correndo no YouTube assim, olhava, como é que eu faço o leg press 45 graus? Eu ia lá, eu nem sabia o que era. Olhava, fazia assim, tal, beleza. E daí comecei a estudar muito assim de noite. E claro, como estagiário, aprendendo, né? Aprendendo. E daí, nas minhas primeiras cadeiras, essas 3 cadeiras que eu comecei fazendo a Sojipa, a primeira era Fundamentos da Educação Física, Ginástica Geral e Ritmos e Expressões Corporal, que era a dança. E daí, eu fiquei pensando assim, que legal e tal. Daí eu tive a Fundamentos da Educação Física, foi a minha primeira aula, daí a segunda era o Ritmos. Quando eu cheguei naquela sala, me deu um retorno do que eu vivi lá atrás. Do que foi a minha infância até a minha adolescência. Deu, caramba, cara, dançar de novo. Aí essa parte eu não tinha contado pra vocês. Porque quando eu era pequeno, meus 13, 14, 15, 16 anos, lá no bairro onde eu morava, no bairro Planalto, em Viamão, tinha um clube de mães, e tinha uma escola de samba, a Escola Viamar, que hoje já não existe mais, e o clube de mães. Então, todas as sextas tinha os ensaios, sextas, sábados e domingos tinha os ensaios da escola de samba, e nos sábados para domingos tinha o clube de mães, que era a festa. E tinha os meninos lá, né, que era o Max e o Wagner. Eles dançavam muito. Quando soltavam as músicas e eles dançavam, a galera parava para olhar eles. E tinha mais as meninas também, que era do funk. E eles eram mais o hip hop e o funk charme. Charme funk, que tinha o MC Marcinho. Enfim, naquela época maravilhosa. E eu olhava assim e disse, caramba, quero dançar que nem eles. E eu ia para festas assim só pra ficar olhando eles e tentando, errava tudo. Até ficava um pouco afastado, porque às vezes eles vinham com tudo assim e acabava pisando e atrapalhava eles, né? E eles meio que, sai, não sei o que e tal, né? Tá atrapalhando e tal.
Mas eu fui lá e aprendi. Daí eu ia pras festas, assim, adorava, e só pra dançar. Eu não bebia, eu não fumava, eu não tinha dinheiro pra comprar as coisas lá pra comer, mas eu ia só pra dançar. Só pra dançar. Eu adorava. Comecei a gostar daquilo. Só que tinha, às vezes, essas primeiras vezes que eu fui, foi com a minha mãe e meu padrasto. Só que eles nem sempre iam. E daí o que acontecia? Eu ficava louco pra ir. Eu fugia. Daí, às vezes, a minha mãe ia lá, me deixava um certo horário. Tipo, a festa começava às 10. Ela queria que eu voltasse às 11h30. Cara, 11h30 recém a festa estava começando. Então, recém os guris estavam chegando e eu esperava eles chegar pra me poder dançar. Porque eu tinha vergonha. Eu era muito envergonhado. Então, eu esperava eles fazerem a frente pra chegar e fazer os passinhos junto com eles. Então, daí, ao decorrer do tempo, daí eu fui. Daí, a gente fez amizade com o Paulo, com o Edro e o Roberto, que eram os meninos que... Tinha um beco lá, nesse bairro onde eu morava, que dava de uma rua para outra, era tipo um atalho. E se dizia assim, a gente sempre foi pobre. Mas a galera, no modo geral, dizia que ele era o local mais humilde, assim, do local. E os guris, eu jogava futebol, eu jogava muito bem futebol. Então, todo o bairro tinha uma expectativa que eu ia ser jogador de futebol, que eu era o garoto promissor do local, de Viamão, que eu ia ser o cara e tal. Então, todo mundo ia até minha casa para jogar. Jogavam lá na frente da minha casa. Ou se tinha futebol nos campos ali da volta, todo mundo ia lá para me chamar. Não todo mundo, mas a grande maioria. E os meninos gostavam de mim. Então, eu acabei fazendo amizade com eles e as irmãs deles dançavam. Então, eu estudava de manhã, cuidava dos meus irmãos, almoçava, fazia todo o trabalho de casa, só poderia sair, minha mãe só me liberava se eu fizesse todo o serviço de casa com ela, senão não tinha como jogar futebol ou nem sair. E, na verdade, eu não podia nem sair da rua. Eu tinha um limite, ó, tu pode ir até aqui o final da rua e volta. Não podia sair. E eu ia escondido pra dançar com as gurias. E daí as gurias começaram a dançar, porque daí as gurias eram mais simpáticas que os guris. Então eu gostava mais de ensaiar com elas, porque elas me ensinavam na maior educação, e de boas e tal. Então ali começou. Daí as escolas de samba, na Via Mar, eles tinham a bateria. E daí eu tentei tocar cacheta, só que eu era horrível na cacheta, não sabia tocar. Daí os caras, não dá, não tem condição, esquece isso daí. Daí os guris falaram assim, não, cara, tu dança, tu já sabe fazer os passinhos, vamos fazer parte da comissão de frente da Via Mar. E daí eu comecei a ensaiar, e daí a galera tinha os coreógrafos lá, da escola de samba, quem ajudava muito a escola de samba na época era Imperadores do Samba, que é de Porto Alegre, uma das maiores escolas de samba aqui de Porto Alegre. Então eles começaram a ajudar e eu comecei a gostar mais ainda da dança, mais da dança. E daí tanto é que eu desfilei lá na Santa Isabel, que é uma avenida principal, Avenida da Liberdade, que é como se fosse uma avenida, né, para poder desfilar, as escolas, enfim. E eu comecei a gostar. Daí com 15 anos mais ou menos eu comecei e fiz o meu primeiro curso de dança. Meu primeiro e único curso, que foi o curso de fandango. Então tinha uma menina, não tinha dinheiro, não tinha condições, meus pais também não tinham. E eu me lembro que o Beto, que era um cara que trabalhava lá nesse mercado, que é onde eu juntava os papelões, então ele via que eu era muito esforçado, então ele precisava, ô Brandão, quer ganhar uns troquinhos? Eu quero. Vamos lá na Ceasa comigo? Carregar a caixa? Vamos. Ah, tem um muro ali pra pintar. Vamos, bora. Tem um terreno pra capinar. Comigo. E ele sempre tá aqui. Então ele pegou, não, pode se inscrever lá que eu vou pagar pra ti. Eu não me lembro o valor. Eu acho que era R$30 na época, 2004, 2005. Era um valor hoje que seria mais ou menos, sei lá, uns R$150. Acredito eu. Eu não, vou te ajudar, vou pagar. E daí eu fui lá, tinha uma menina que daí ia comigo, a Sabrina, e a gente aprendeu. Eu fiz o curso, concluí. Então foram 9 tipos de dança, né? O fandango, né? Então, habaneiro, chamamé, a polonésia, que é uma dança não dupla, mas sim num conjunto, né? O bugio, enfim, toda a cultura gaúcha me foi aplicada lá. Então foi até inusitado, porque eu tinha um cabelo grande, cacheado, e usava brinco. Comecei a usar brinco com 15 anos. E daí eu cheguei, o CTG tem algumas regras. E daí o patrão do CTG, eu tava entrando, ele me olhou de brinco assim, e eu tava de boné. E disse assim, negativo, tu quer entrar aqui dentro do meu CTG, tu tira esse brinco e tira esse boné, cara. Um cabelo bonito desse aí, tu vai ficar andando de boné, cara, vai apodrecer teu cabelo. Nunca mais esqueci daquilo, porque foi uma mijada, sabe? Mas foi uma mijada legal, que deu, caramba, tem regras aqui, opa, né? De qualquer forma que eu possa entrar. Então, eu fiz esse curso, e depois aí, ao decorrer do tempo, daí comecei a trabalhar de carteira assinada e tal. Então eu ficava indo muito em festas de vaneira, porque naquela época dos meus 16 até os meus 20 anos,
a vaneira aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre principalmente, e região metropolitana, era o ápice, era o, assim, a vaneira era tudo. Então eu sempre tava no Clube Farrapos, no Rei do Bailão, o Chalaça, esse, assim, sabe? Porque sempre tava os caras da vaneira. E eu ia lá só pra dançar. Eu gostava muito de dançar, então eu não ia pra festa, como eu te falei, pra beber, pra fumar, nunca. E daí, trabalhando, já tinha um dinheirinho pra poder comer, pelo menos, né? E pagar um salgadinho pra alguém, né? Então, mas o meu principal sempre foi a dança. E quando você começou a dançar na faculdade, você imediatamente foi para as academias fazer as aulas coletivas? Então, a professora viu nas primeiras aulas de ritmos que eu tinha um pouquinho de habilidade, um pouquinho. Ela viu que eu era diferente dos outros porque eu gostava, os meninos não gostavam, as gurias também mais ou menos. Até se interessavam, mas não era tanto quanto eu. Eu era daqueles que chegava bem mais cedo na sala, largava uma música e ficava ali. E às vezes as colegas iam chegando e a gente dançava, um pagode, uma vaneira, um forrozinho, a gente ficava dançando. E ela percebeu aquilo, daí ela me fez um convite. Eu disse, Brandão, olha só, eu tenho um projeto aqui na faculdade que são todas as terças e quintas, que é o Rap Dance. Então são mulheres de todas as idades, principalmente da parte adulta para idosa, e tu quer fazer parte disso? Só que tu não ganha nada. Mas tu vai aprender muito? Eu disse, topo, é comigo, vamos lá. Daí eu comecei a ir, todas as terças e quintas, das 3 da tarde até as 4 horas da tarde. E era muita gente, era uma média assim de 50 a 75 pessoas por aula, porque era gratuito. Bastante, uhum. Muita gente, porque era gratuito, então era muita gente. Tinha um convênio com a paróquia ali do lado, então ia muita gente. E daí tinha eu e mais 3 professores, mais duas estagiárias e mais a professora, né, a Ângela Garcia, que eu tenho o maior carinho assim por ela, até faz muito tempo que eu não vejo ela, mas ela que me deu assim me abriu as portas. E os professores começaram a me olhar e dizer assim, cara, se aprofunda nisso, pô, tu é homem, cara, é difícil ver um homem dançar, é difícil um homem dar aula de ritmos de dança. Encara isso aí que tu vai se dar bem, tu tem um negócio, tu tem um jeito, leva jeito, tu tem um molejo, tem um requebrado. E daí eu disse, não, beleza. E continuei, aquilo foi me empolgando. E daí nas aulas dela, ela começou a me largar eu fazer as coreografias pra turma. Então ela montava grupos e dizia, Brandão, tu faz a coreografia do teu grupo. E eu comecei a montar coreografias de cabeça, só que as aulas dela é tipo assim, ó, faz agora. E daí uma vez na aula, a gente, como eu comecei, ela só era pra gente fazer o que os professores mais antigos estavam fazendo. Daí um dia ela chegou pra mim, eu cheguei na sala e disse assim, ó, hoje tu vai dar tua primeira aula. É contigo o negócio. Meu coração parecia que ia ser pela boca, né? Eu fiquei apavorado, eu disse, mas Ângela, não sei. Ela disse, sabe? Sabe sim. É começando que tu vai aprender. E eu, caramba. Daí ela bem assim, ó, vou te dar uma música, Isso que é Gogô. Vai lá. E eu, Jesus, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? E eu me tremia todo. Não parecia, mas eu tava me tremendo dos pés à cabeça. Daí, larguei lá o Isso que é Gogô e fui fazendo, fui inventando na hora. Era 20 vezes pra direita, 20 vezes pra esquerda, 10 pra frente, 10 pra volta, mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo e sorrindo. Eu disse assim, é perfeito isso daí, eu quero que tu sorria na aula, vai te soltando. E realmente fui me soltando. Daí ela foi lá, e daí ela pediu pra mim fazer bastante aula temática, né? E fui aprendendo, porque daí tinha o Halloween, festa de Halloween, tinha um carnaval, enfim, outras festas. Do Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Então a gente fazia diversas aulas temáticas assim. E aquilo fui me adaptando, fui ajustando. Até que chegou um convite da própria faculdade para os Jogos para Idosos em Tramandaí. Ia ter uma seleção aqui no SET. E então daí tinha o câmbio, tinha o basquete reloginho, tinha o ritmos, a dança. E eu fui lá. Só que quando eu vou para uma palestra, vou para um culto, eu sempre, na aula, própria aula, assim, eu gosto de sentar na frente. Porque ninguém me tira atenção, não que eu queira ser mais que alguém, não, longe disso. Mas é de ninguém tirar o meu foco, porque eu gosto de prestar bem atenção no que eu tô fazendo, no que eu tô vendo. Então, quando uma pessoa tá falando, gritando assim, eu já não me disperso. A pessoa começa a gritar assim, falar alto, o cara, o palestrante, ou o pregador, enfim, eu já me disperso, não consigo. Eu gosto daquele cara que fala com calma, que daí eu consigo entender perfeitamente. Daí eu fiquei bem na frente onde ia ser a seleção
pros professores de ritmos e tinha um monte de cara lá, um monte de mulher e homem, né? E daí eu fui lá e o professor viu que eu tava me empolgando, que tipo, eu falei, hey, pro lado, roll pro outro. Ele pensa assim, sei lá, acho que ele pensou isso, né? Cara, é isso que eu preciso lá no local. Então já tinha os certos, que eu vi ali que, né, que já tinha a galera dele, né? E eu fui uma exceção. Disse assim, como é que é o teu nome? Brandão. Tá, o teu sobrenome, né? Tá, o teu nome? Não, é Brandão meu nome. Brandão, como assim e tal? Tá, beleza. Tá, tu dá aula já de ritmos? Eu disse, sim, dou. Só que eu só acompanhava lá se eu tinha dado uma aula no projeto lá da professora Ângela, no Rap Dance. Disse, não, tu tem uma playlist? Eu disse, tenho sim. Tá, beleza. Como é que é o nome da tua playlist? Eu disse, eu disse assim, tu tem Spotify? Eu disse, sim, aham. E daí eu disse assim, quanto tempo é? Uma hora tua, cara, tu vai ter uma playlist? Eu disse, não, tem. Só que eu queria estar lá. Eu disse, não, eu preciso pegar uma experiência, eu preciso. Eu disse que eu ia entrar de cabeça, eu tô entrando de cabeça. Só que não tinha ninguém pra me ensinar, ninguém pra me dar um norte, uma direção. E daí meu Deus, o que eu fiz, cara? Meu Deus, daí eu comecei a olhar no YouTube jogos pra idosos e eu disse, cara, é muita coisa, cara, eu vou pagar vale lá, os caras vão me expulsar, cara, não sei o que vai ser. Eu vou manchar meu nome. Daí eu peguei e comecei a estudar, a olhar no YouTube. Um monte de coreografia fácil. Eu coloquei assim, coreografias fáceis. E daí começou a aparecer um monte. Eu comecei em casa. Era do dia, da manhã até a noite fazendo coreografia. Fazendo não. Imitando coreografias. Imitando. Daí eu já tinha 6 ou 7, se eu não me engano. Eu já tinha aquela quantia. Eu disse, tô preparado. Vou lá. Já é bastante coreografia. E tava meio que em cima. Era um mês pra isso acontecer. Daí chegamos lá. Daí o João, que era o professor responsável, né? O João chegou assim... Daí, tá, vamos lá. Daí era o dia todo só de dança. Daí tinha as outras coisas lá pra fazer. Só que o que mais chamava a atenção da galera era a dança. Daí eu comecei a olhar assim os professores top. Só os professores top. O cara era fit dance, o outro lá fez o curso do Daniel Saboia. E eu tinha feito um curso de fandango há 10, 15 anos atrás. E eu disse, meu Deus do céu, cara, o que eu tô fazendo aqui? E isso era de tarde. Daí o meu era para as 3 horas da tarde. Daí eu fui almoçar e comecei a me preparar. Eu nem cheguei a almoçar. Eu só fiquei trancado no quarto, apavorado e dizer, Deus, só me ajuda a não cair lá, pelo amor de Deus, pra mim não passar vergonha mais do que isso. Daí chegou na hora assim, eu disse assim, cara, eu vou embora. Não, eu vou dizer que eu tô mal, me deu um problema aqui e eu vou embora. Não tem condição, cara. É muita pressão. E era muita gente mesmo. Daí quando chegou uma menina e disse assim, tu não quer trocar de horário comigo? Tu não quer ser do horário das 4 às 5? Eu disse, posso, quero sim, quero. Daí ela foi no das 3 às 4 e eu fui das 4 às 5. Quando chegou a minha vez, eu me tremia que nem vara verde. E daí eu me lembro que eu fui ajeitar assim, olhei pra toda aquela galera assim, eu disse, meu Deus, cara, o que eu tô fazendo aqui? Daí eu me virei assim pra conectar assim o celular na caixa de som. E daí eu disse assim, Deus me ajuda. Só não deixa eu cair aqui, só isso, e me tira esse nervosismo. E daí eu fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira música. Tinha esquecido de contar. Antes de eu entrar, tem os anúncios. Eles vão falando, o fulano de tal vai vir. Só que pra mim, eu não sei se ele esperava muito de mim, ou não sei o que aconteceu. Quando chegou a minha vez, ele começou a dizer assim, daqui a 10 minutos o professor Brandão, de Porto Alegre, da Faculdade Sojipa, vai dar aula. Aguardamos todos vocês. E a galera, eu disse, meu Deus, para de falar isso, cara. Tu não sabe o que tu tá falando. Daí chegou o meu momento, dei 1, 2, 3 aulas de músicas. E daí ele veio assim, cara, o que houve contigo? Eu disse assim, por quê? Tu não tá sorrindo, cara. Cadê o cara lá que eu escolhi que tava sorrindo? Eu disse assim, cara, que eu tô nervoso. Ele só faz assim, ó. Bem assim, ó. E vai, cara. E não para, só sorri e vai. Todas as aulas que tu fizer, cara, e aquilo nunca mais esqueci, assim. Todas as tuas aulas, sorri, só sorri. Se tu errar, não dá bola. Segue o baile, mas sorri. Então, tu pode ver, até uma vez tu disse assim, brincou lá, cara, que energia é essa? O cara tá sempre sorrindo. Às vezes eu não tô legal, mas eu tô sorrindo. Daí... Mas toma uma aguinha pra respirar um pouquinho. Gente, só pra vocês saberem um pouquinho, né? Eu sou do Nordeste e tenho uma história muito legal com a dança como o Brandão tem.
Meu pai me ensinou a dançar samba, eu tinha 8 anos. E ele dança gafieira com sapato branco. Então, a dança na minha família, ela é muito forte. E quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu fiquei desesperada. Porque em Natal, todas as academias têm aula de dança. Todas, sem exceção. Tem fit dance e aula de ritmos. Em qualquer uma que você vai. Porque a dança, eu acho que no Nordeste é um pouco mais forte, né? Você tem muitas opções, assim, de forró, de frevo, né? Enfim. E aí, quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, eu procurei, viu, gente? Procurei academia com aula de dança, mas é diferente. Não é só aula de dança, é o que o Brandão faz. Então, quando eu fui para Ipanema Esportes, né? Fazendo um merchan aqui da academia que eu treino, que eu cheguei lá e vi as aulas coletivas, eu vou tentar essa aula de ritmos aqui para ver se eu gosto. Quando eu cheguei, o Brandão tem uma mania, sabe, de dizer assim, você é nova, vamos fazer uma salva de palmas para fulana. E aí eu passei a primeira vergonha na aula dele, né, Brandão? E aí ele pede pra gente dizer o nome dele e apresenta todo mundo. E eu falei para ele, naquele momento eu me senti muito acolhida. Muito acolhida. E é verdade, eu falo para ele nas aulas, eu disse... Você ri tanto, Brandão, ri tanto, que eu venho por causa do sorriso, sabe? Não é nem das coreografias, é por causa dele. E vou falar também outra verdade aqui. Quando ele tirou férias, eu não fui pra academia. Fiquei esperando ele voltar para poder treinar com ele, né? Então, parabéns por toda essa sua história, esse legado aí que você tá construindo, Brandão. Porque eu confesso a você que eu vou pra aula de dança naquele dia que eu não tô legal. E se você não tá legal... Obrigada. Obrigada porque você melhora o meu dia nas terças, quintas e sextas-feiras, viu? E que história bonita essa sua, tá? É tanto que você tá emocionada. A gente fica um pouquinho porque acaba passando assim o filme. Nós somos brasileiros, a gente tem a dificuldade, isso todos têm. Não é só eu que tô passando isso, eu não sou mais nem menos que ninguém. Uma coisa assim que eu tenho isso na minha cabeça. Mas é legal porque pela forma, assim, sabe? Que eu fui aprendendo e eu fui dando a cara a tapa, né? E mesmo sem não saber, eu sempre fui muito de buscar atrás, né? Tipo, querer buscar o meu espaço sem passar por cima de ninguém, respeitando todo mundo. E não é fácil isso, porque muitas pessoas, que nem assim, tu acabou falando aí, né, da aula. Eu me lembro que a minha primeira aula no Ipanema Esportes, quando eu recebi a oportunidade... A menina que trabalhava lá, ela tinha um curso de fit dance, ela dançava não, ela dança muito, mas muito. E de manhã tinha um outro professor da manhã que eu me espelhava muito nele, assim. Não tinha, talvez, fit dance, ele tinha outros cursos, mas ele era, assim, o cara do Ipanema Esportes. E eu pensei assim, eu me lembro que quando eu fui entrar no Ipanema, o Fernando disse assim, resumidamente vou falar para não me estender tanto, ele disse assim, então tu dá aula coletiva. Sim, dou aula coletiva. O que tu dá? Eu disse, eu dou ritmos, funcional, e é isso. Daí disse, perfeito então, show de bola. Tu sabe que aqui a gente tem também o fit dance e o fulano de tal. Deu, legal, show de bola. Tu tem algum curso? Eu disse, não tem nenhum curso. Precisa? E o curso de fandango? Não, eu disse um curso de ritmos, né? Daí eu disse assim, não, foi que eu fui dizer pra ele, só tem um curso de fandango que eu fiz uns 15 anos atrás aí, cara. Mas tu pode ter certeza, assim, que eu vou dar o meu melhor nas minhas aulas, pode ter certeza absoluta. E ele, tá, beleza. Daí eu entrei na academia, fiquei de estagiário ali na academia, como sou até hoje, né? Tô no 8º semestre, quase me formando. E daí, eu me lembro que quando surgiu a primeira oportunidade, assim, foi no lugar da Dai, que é esse horário que eu faço da noite também, que é das 6h30 às 7h30. E daí, uma vez eu fui lá ver as aulas dela, porque eu ia na turma da manhã e da noite. Pra mim ver, assim, ter uma noção. Eu disse, eu vou me preparar, um dia vai chegar a minha oportunidade. Eu sabia disso. Pode ser, talvez não seja aqui, mas seja em outro lugar, mas vai vir minha oportunidade. Eu tô trabalhando. Impossível não colher isso. Eu tô trabalhando, cara, eu tô estudando, eu tô treinando, vai vir uma oportunidade. Então, quando ela veio, eu disse assim, caraca, eu vou ficar no lugar da professora tal. Caramba, cara, eu não esperava isso. E eu ia nas aulas dela assim, tipo, ela dançava muito, dança muito. Muito, 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 muito. E daí eu disse assim, mas só que eu via que a quantidade de alunos, pela proporção que a academia tem, era muito pouco.
né? E agora não tem espaço pra Não tô dançar. desvalorizando o trabalho da colega, não, jamais. É que ela fazia o fit dance, ela não podia... tinha que ser aquelas coreografias. Restringe um pouco, né? Restringe, daí acaba pegando só a parte dos adolescentes, entende? E eu disse assim, daí eu ia na aula da manhã, eu vi que era muito devagar. E não tô também dizendo que isso é errado, não. Era a forma do professor. Só que a hora Sim. dele bombava. Muita gente que não tinha lugar. Não tinha lugar, assim, ó. Era muito difícil ter lugar. Eu disse assim, cara, eu posso fazer não tão difícil, mas também não tão lento. Cara, eu vou fazer um intermédio desses dois. Eu vou juntar esses dois, vamos ver. E eu comecei a montar muita coreografia. Montar coreografia. Fazer as minhas coreografias. Então, hoje, 90% da minha playlist são coreografias feitas por mim. Eu tenho algumas que eu repito, faço, mas são aquelas coreografias no qual que eu iniciei lá atrás, lá pra fazer pros jogos para idosos, e algumas assim que tipo a galera me pede pra ontem e eu não tenho tempo, porque a vida de estudante é muito corrido, é muito corrido mesmo, né? Para quem é formado sabe o que eu tô falando. Então, eu comecei a fazer e recebi essa oportunidade. Não demorou muito, daí eu fui indo. Daí, como é que eu fui trabalhando pela tarde assim? Eu cheguei e fui convidando a galera. Então, eu disse assim, cara, o meu objetivo aqui não é ver quem dança mais. Porque eu via que naquela aula do fit dance, as meninas iam pra sensualizar, pra mostrar quem não dançava, que elas dançavam pra caramba e tal. Não tô dizendo a professora, né? Mas sim os alunos. Eu disse assim, cara... E eu nunca fui um cara de separar as pessoas. De, tipo assim, tá num grupinho, chegar... Não, vamos vir pra cá, formar grupinhos assim, separados. Não. Eu gosto de chegar, ou tu é de todo mundo, ou tu não é de ninguém, entende? Eu gosto de ser assim. É ou não é, não é. Então, beleza. Daí eu disse assim... Cara, eu vou fazer meio termo e vamos lá. Azar, algumas pessoas vão sair. Daí eu me lembro que eu comecei a anunciar. Olha só, vou começar a dar aula de ritmos, assim, assado. Daí eu me lembro que a minha primeira aula foi uma pessoa. Foi uma pessoa, eu dancei com só uma menina. Só uma pessoa. E eu disse, caramba, cara, eu fiquei assim... Sinceramente, eu tava muito feliz porque eu tinha recebido a oportunidade. Aquele horário era meu. Mas eu tava com vergonha porque, tipo assim, caramba, cara, na minha aula de dança veio uma pessoa, cara. E eu tinha convidado muitas pessoas. Mas continuei convidando. Convidando. Daí eu disse assim... Daí foi na segunda aula, já apareceu 7. Deu, opa, multiplicou. Tá bom. A moça contou pra mais 6. Multiplicou. Daí na minha segunda aula, 13. Deu, opa, mais um pouquinho. A quarta, 15. Deu, não, tá ficando legal, tá ficando show. E hoje a gente fica tentando lugar, né? Porque é uma aula lotada. Daí teve a capacidade máxima, assim, que foi na minha aula, foi 44. Então hoje não é pra mim, claro que é o fruto do meu trabalho, mas eu gosto muito de agradecer a Deus por ele abrir essa oportunidade pra mim. E pelo meu trabalho, de estar se dedicando, sem ter muito, assim, recurso pra poder fazer as coisas. Então eu peguei e disse assim, cara, já tá ótimo, tá perfeito. Cara, daí eu fiquei pensando assim, daí eu comecei a receber muito feedback bom. Daí eu me lembro que um dia tô subindo assim, o proprietário, o Fernando, chegou e disse assim, olha aqui, ó, puxou o celular aqui, ó, vários elogios pra ti, hein? Que legal. E eu, já fiquei mega feliz, né? Ele disse assim, isso aqui agora que tá começando é fácil, eu quero ver tu manter isso agora. Daí que no mesmo momento eu murchei, né? Disse, caramba, é verdade, né? Difícil manter, né? É assim o começo é fácil, depois é difícil. Daí eu disse, não, é verdade. E a galera começou a me falar isso. Tu não sabe o quanto que a tua aula me proporciona alegria. Eu venho pra cá cheio de problemas e saio daqui vazio mentalmente, assim, daquela nuvem negra que tava em cima de mim e tal. E hoje eu tô legal. E comecei a receber feedback no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Nossa, olha aí só. Obrigado pela tua aula. Obrigado pelo teu sorriso. Eu não danço nada, mas, nossa, tua aula é sensacional. Só que nessa minha segunda aula que eu fiz, até costumo dizer que foi a primeira pela quantidade de gente, que foi 7, foi uma moça lá que fez aula comigo. E quando eu saí, a gente tirou foto e tal, todo mundo feliz e tal. Quando eu cheguei na recepção pra entregar, tinha que entregar lá um conectorzinho de celular. Ela chegou pra mim, ela foi de atrás de mim e disse assim, ó. Eu esperava muito mais da tua aula. Muito mais. Eu achava que tu dançava muito mais, só que não é tudo isso. Falou bem assim pra mim. Daí eu olhei pra ela, fiquei espantado na hora, né?
Mas uma pessoa que não tem nada de bom pra falar, por que abre a boca? Eu não, mas na consigo entender verdade um negócio desse, né? eu entendi que aquilo ali era bom pra me manter meus pés no chão. Mas diz muito mais sobre a Não, pessoa, lógico, né? isso acaba desmotivando. Só que eu tenho uma coisa comigo, que isso eu aprendi assim, eu gosto muito de ouvir o Joel J, o Ícaro de Carvalho, eu gosto de ouvir o Thiago Brunet. E uma coisa que o Thiago Brunet falou, ele disse assim, ó, existem duas formas de tu paralisar o ser humano. Te elogiando e te criticando. É verdade. Tu recebe um elogio, caramba, eu sou bom mesmo, cara, eu sou sensacional. Parou. Ele vai parar. Vai parar. Porque eu era assim no futebol. A galera me elogiava muito, eu chegava, fiz teste no Grêmio, eu joguei no Inter, e a galera me via como jogador, eu era tratado como um jogador. O meu primo me dava chuteira, a minha avó me dava chuteira e tal. Eu ia pro Rio de Janeiro pra jogar, pra fazer teste, eles pagavam a minha viagem. E eu já tava me sentindo o cara. Por mais que eu não era muito de falar, eu me sentia e parei. E os outros caras que estavam querendo, estavam trabalhando, passaram de mim e hoje são jogadores. Mas que bom que você é resiliente, porque hoje em dia a gente recebe muito mais feedback negativo do que positivo. E quantas pessoas desistem, né? E aí você, né, apesar desse comentário, não parou. Isso é uma virtude nos dias atuais, porque nem todo mundo, eu vou continuar mesmo as pessoas falando mal do meu trabalho, né? Agora, vamos falar aqui sobre a dança no modo geral. Como é que você enxerga, Brandão, assim, dentro da área da educação física, a dança ter crescido? Porque, assim, na época que a gente era criança, não era todo mundo que dançava. A gente fazia as apresentações na escola, mas era aquilo ali. Hoje você tem, assim, todo mundo dança. Ficou, digamos assim, democrático dançar. Você vai para uma academia, você vai numa praia, você vai para show. Isso nos anos 80 não era dessa forma. E aí, isso se tornou uma prática de atividade física. Quantas pessoas conseguem perder 600 calorias em 1 hora de dança? E coloca aquilo como uma meta de cardio na semana. Como é que você enxerga essa dança de hoje dentro das academias? Então, assim, como tu falou, a educação física, no modo geral, ela, nos últimos anos, ela tem crescido em muito. Principalmente pós-pandemia. Porque as pessoas acabaram entendendo que a falta de exercício físico te deixa desprotegido de qualquer doença. Ou seja, o exercício físico, a prática do exercício físico é a tua arma, é o teu remédio, é a tua proteção para te não morrer. Então, o diabético entendeu isso, o hipertensivo entendeu isso, o com problemas de mobilidade entendeu isso, né? Aquele que precisa emagrecer entendeu isso, aquele que precisa tonificar entendeu isso, aquele que quer ter uma mobilidade maior entendeu isso, aqueles que querem ter bem-estar entenderam isso. Então a dança, se tu parar pra pensar, a dança na verdade ela sempre foi forte, ela sempre foi forte. Tu vê num filme, tu vê num teatro, tu vê na televisão ali, numa propaganda, às vezes os caras fazem uma propaganda com dança, tu vê dança de rua, dança urbana, tu vê a dança clássica, quando tu vai ver uma apresentação do teu filho na escola, sempre vai ter, Sim, do verdade. início até o fim, tu vai ver uma apresentação de dança. Né? Por mais que seja uma música clássica, tu vai ter. Eu tive agora recentemente uma experiência que era um dos meus sonhos e acabei realizando, graças a Deus, e foi ter conhecido e dançado tango, que eu acho sensacional. Então eu tive essa experiência na Argentina, daí tu olhar o tango, as músicas tradicionais, aquilo que tu olhava só em filme, aquilo que tu olhava só por YouTube, tu acabar praticando, aquilo foi sensacional, foi muito legal, e acabar praticando. Mas ela cresceu de uma forma tão extraordinária através hoje das redes sociais. Então hoje tem o YouTube, né? Tem os caras fortes, né? Que é o Fit Dance, tem o Daniel Saboia, tem o Swingão, que é lá do teu Nordeste, que é os caras que eu acompanho também, é um grupo de caras que dançam pra caramba também, que eu sou muito fã deles. Então, esses caras, eu vejo assim que o cara que eu sou fã maior, que eu me espelho muito, é o Daniel Saboia, porque ele que fez essa revolução, eu acredito, no Brasil, tá? Ele que começou com tudo. E lá no Rio de Janeiro, tá, beleza. É uma capital onde é uma cidade, um estado turístico. Só que dessa forma, assim, ele começou a expandir pro mundo. E a galera começou a entender, poxa, olha só, é muito legal o que esse cara faz. Então, vamos introduzir também na academia. Isso também é uma prática. Cara, isso aqui eu perco 500 calorias numa aula tranquilamente. Então, hoje,
A média de calorias na minha aula, eu até gosto de postar, não para exibir, mas para as pessoas verem e entenderem que a dança é um excelente exercício de uma prática de educação física, assim, uma prática de exercício. Porque além de tu perder calorias, tu melhora a tua coordenação motora, tu melhora a tua mobilidade, tu melhora o teu equilíbrio, a tua agilidade. Ou seja, eu tenho Até a memória, porque a memória. Memorizar a coreografia é difícil. Muito, muito. Então eu tenho hoje 2 turmas. A turma da manhã, que é bem diferente da turma da noite. A turma da noite é aquela explosão. Eu até me sinto assim, um pouquinho mais liberto, porque eu consigo fazer as minhas coreografias um pouco mais avançadas. E de manhã, amo também as aulas da manhã. Amo porque são as músicas no qual eu adoro, que são as músicas mais antigas. E eu gosto disso, do flash dance, do flashback, né, da música clássica. Então eu adoro pela manhã, por causa disso. E eu fiz um estudo recentemente para a faculdade, que eu fiz um estudo assim, ó. Por que você dança, né? E qual o motivo disso? Por qual motivo tu dança? Daí as pessoas responderam assim, hoje a população brasileira, 90% dentro de uma academia, ela busca um emagrecimento. Né? Os outros 6% buscam a hipertrofia, os outros procuram condicionamento físico e 1% lá, né, por socializar. E daí eu comecei a entender assim, cara, eu acredito que as pessoas buscam a dança por causa do emagrecimento. E não, o emagrecimento é o último caso na dança. O que elas procuram em primeiro lugar é o bem-estar. O segundo é a socialização, é interagir com outros grupos, socializar. E em terceiro lugar ficou me fugiu agora da cabeça na minha lista que eu tinha feito. Bem-estar, socializar, terapia. E a quarta foi o emagrecimento. Então eu vi assim que as pessoas buscam, não é por emagrecer. É mais a saúde mental. A saúde mental. Uhum. E muitas das pessoas eu comecei a perceber mesmo, porque eu fiz perguntando pessoalmente, pelo WhatsApp, eu fiz através do grupo lá, muitos de vocês responderam para mim. E eu juntei, foram mais de 150 pessoas respondendo ali, me mandavam muito no privado porque tinham vergonha de mandar assim, Brandão, é que eu tava em depressão, as tuas aulas acabaram me animando, cara. E é minha terapia. É o que a galera fala e chega assim, às vezes posta foto lá, eu reposto, mas assim, a minha terapia de sexta, a minha terapia de quinta, a minha terapia de terças-feiras. Então eu comecei a entender que aquilo tava fazendo bem e entender o porquê. Não é só apenas tu ir lá, colocar uma música e dançar. Tem também a frequência cardíaca, que eu cuido muito. Até o Fernando brinca comigo e disse, Brandão, tu dá uma segurada lá com as minhas alunas da manhã lá, porque eu só tenho um desfibrilador, hein? Então, não é apenas assim você chegar, eu fiz uma coreografia ali e imita o que tu tá fazendo, 2 pra lá, 2 pra cá e 5 pra frente e volta. Não. Eu uso um ritmo alto e às vezes e na música recente eu já diminuo. Sim. Para o batimento cardíaco, ele fica médio. O meu chega a 175, Bruno, na sua aula. Que é a nossa aula da noite, né? A da manhã eu sempre cuido mais. Então eu sempre acelero um pouquinho e volto bastante. Acelero um pouquinho e retorno. Então, e essa prática pro idoso, a dança pro idoso, você enxerga quais são as vantagens? Porque você falou de socializar e tal, de terapia, mas eu acredito que, assim, por exemplo, para mim, que trabalho, que ainda estou ativa, que estou no mercado de trabalho, realmente é bem relaxante. Mas para o idoso, quais são esses benefícios? O maior do idoso é a socialização. Porque normalmente o idoso, infelizmente, ele é deixado para trás. Principalmente pela família. É uma realidade, tá? Não tô querendo aqui falar contra o filho ou a filha. Não, não é isso. Mas infelizmente, até pelo que a gente estava conversando antes de entrar aqui no programa, é que a gente tá tão focado em crescer, em ganhar dinheiro, que isso é bom, é maravilhoso, que a gente acaba esquecendo as nossas origens e a nossa vida. E os idosos, a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem irmão, a gente tem filho. Só que a gente acaba deixando de lado, a gente acaba colocando em primeiro lugar o empreendedorismo, né, que faz parte, a gente tem que pagar as contas, a gente quer viajar, quer desfrutar desse mundo maravilhoso, quer comer e beber do melhor dessa terra que a gente merece, só que a gente acaba esquecendo às vezes de contemplar nossa família. E às vezes o que eu percebi assim muito
é que os idosos, eles são largados. E eles vão lá porque lá tem o chazinho das 5, porque lá tem o bolinho que cada uma vai trazer, vai levar, que elas vão daqui a pouco sair, porque elas são aquelas amigas inseparáveis. E daí daqui a pouco, que nem eu tenho da turma da manhã, que é um pouco mais de idade, tem um grupo lá que tem uma confraria. Então, para tudo que elas fazem, viagens, elas vão para fora aí, marcam viagens, elas fazem jantas, almoços juntas, cafés da tarde, ver o pôr do sol juntas. Que legal. Colocar as fofocas em dia, que é legal. Então, entende? Colocar o assunto. E é isso que eles vão lá para procurar, para buscar. E é isso que eu procuro oferecer para eles. Então, sempre nas aulas, né, quando eu procuro fazer meio que de uma forma a minha aula ser um hit, porque acaba acionando alguns neurotransmissores. Então, a dopamina, a endorfina, a ocitocina. Então, são umas delas que são liberadas quando a gente acaba fazendo esse tipo de aula, né, que é um trabalho aeróbico. E esses aeróbicos, normalmente, daí tem o efeito EPOC. O que é o efeito EPOC? O efeito EPOC é um excesso, né, de treino. Na verdade, normalmente é usado para o HIIT, que ele acontece bastante mais. O HIIT é uma sigla em inglês, que é um treinamento intervalado de alta intensidade. Tendo esse tipo de treinamento, vem o efeito EPOC, que é o alto consumo de oxigênio pós o treinamento, que é uma sigla em inglês também. Então, esse efeito EPOC, dependendo do metabolismo da pessoa, ela pode queimar, ficar perdendo calorias até por 12 horas. Ou seja, 200 calorias em até 12 horas. E os estudos mais recentes dizem que em até 48 horas. Só que daí é alto rendimento. O alto rendimento é atleta. Tá? Então, às vezes, não troque. Um atleta é muito diferente da gente. Então, o atleta, a performance de alto rendimento, claro que ele vai ter um gasto muito maior. O Cristiano Ronaldo da vida. O cara treina da manhã até a noite. E aquilo é o lazer dele. E ele gasta muito. Então, ele tem que repor muita caloria também, um déficit calórico. Então, pro idoso, é um pouquinho menos. É isso que eu te falei. Pra noite, não, eu faço mesmo. Para as gurias saírem de lá... para vocês saírem, né? Com as pernas tremendo. Exatamente. Assim, bem tranquilas. Tanto é que vocês chegam, às vezes, né? Eu vejo assim, cansadas e saem de lá na maior empolgação. Não porque a aula foi... Também, um conjunto. A aula foi boa. Só que foi aqui, ó. Os neurotransmissores foram ativados. Entendem? Então é isso que a gente proporciona. Não é apenas largar uma música ali. Às vezes as pessoas vêm com muita sugestão pra mim. Brandão, larga essa música assim. Daí eu vou lá e olho a música. É uma música romântica. Não tem como eu trabalhar, colocar para um conjunto de pessoas. E outra, eu tenho que fazer alguma coisa para estimular os meus neurônios, os nossos neurônios. E os neurônios é conforme a batida da música. Então se tu tá escutando, tu tá lá treinando com uma música deprê, cara, tu não vai mais treinar. Por que a música de academia sempre é uma eletrônica? Sim. Uma batida forte? Para estímulo. É um estímulo dos teus neurônios, para eles serem acionados. E tem os bloqueadores. Então, quando tu acaba escutando músicas mais apaixonadas, tem alguns bloqueadores que acabam fazendo com que tu fique devagar, sem perspectiva de vida, com vontade de se matar. Então... quando eu tô pra baixo, eu boto logo uma música alta e bem feliz, alto. Entendeu? Exatamente. Um axé logo pra eu não ter chance de querer chorar, né? Exatamente, é isso. Me diga uma coisa, aqui no Brasil a gente tem, assim, uma diversidade enorme de ritmos, né? Diferente, você falou agora da Argentina, lá caracteriza-se o tango. Aqui você tem o samba, que predomina, mas você tem o forró, você tem o sertanejo. Isso é legal na aula de ritmos, né? Porque você consegue fazer uma mesclagem ali e numa aula inteira de 1 hora você tocou ali 10 ritmos, né? Sim. Como é que você entende essa cultura brasileira dentro da dança? Você acha legal? Se você tem uma preferência? Como é que você enxerga que o teu aluno recebe isso? Como é que você entende nós sermos brasileiros e termos essa diversidade tão bonita? Porque eu confesso que eu amo ser brasileira justamente por conta da música. A gente é muito criativo nesse sentido, né? Bom, eu acho espetacular o Brasil do modo geral. Isso aí o brasileiro é nota 1000. Porque tu vai pro Nordeste. Eu, infelizmente, ainda não conheço o teu Nordeste. Ainda, né? Mas vou conhecer. E espero conhecer todos os estados lá. Mas conheço ali o centro do país, né? O sul, no modo geral.
E realmente a cultura, ela é muito grande. E eu fico muito feliz com tudo isso. Que nem tu vai lá pro Nordeste, tem o forró. Hoje tem o piseiro, né? Tem o maracatu. Tu vai ali... normalmente a região sul aqui, Santa Catarina e Paraná, a minha família é mais no interior. Então tem um pouco da família lá em Cascavel, no Paraná. Tem um pouquinho lá em Santa Catarina, no interior, né? Então, e no interior do Rio Grande do Sul, e a vaneira aqui, o fandango, ele é muito alto no sul do Brasil, nesses 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, eu vejo assim, que nem tu fala do samba. O samba, do modo geral, o Brasil é conhecido pelo samba. Sim. O samba. As pessoas veem, nossa, o samba. Então, tanto é que o brasileiro também é conhecido pela dança. Né? Eu não fui ainda para a Europa, mas o que me passaram já da Europa, que o povo alegre, né? Que o europeu vê assim, tá sorrindo, é brasileiro. Né? Eles são mais fechados, né? Até onde eu sei, por ouvir entrevistas de jogadores, pelos amigos que já foram para a Europa, eles veem que o brasileiro é feliz, tá sorrindo, é brasileiro. Então, ou tá dançando, qualquer coisinha, dançando, brasileiro. Então, ou seja, a dança, ela faz parte do brasileiro, tá grudado, parte a parte. Até porque o Brasil ele é colonizado pelos europeus, os africanos e os nossos indígenas. Exato. Que tem a maior mistura, cultura, né? a mistura, né, da dança. Então, uma das primeiras danças, o europeu ele trouxe o balé, né, o clássico, ele trouxe a valsa. Já o africano trouxe a sua cultura dele lá, a dança. Tanto é que os africanos, eles dançavam lá, quando eles tinham um momento de folga deles, é o momento deles de descontrair. Então, a capoeira é uma dança, não é só uma luta, é uma dança também. E é muito utilizado na Bahia, né? É uma cultura, né? No folclore brasileiro aí. E cada região aqui tem a sua cultura e a sua dança específica. Então, eu acho muito importante isso. Fico muito feliz por ser brasileiro dessa parte, de ter tanta variedade. E o que eu procuro fazer nas minhas aulas? Nas minhas aulas, como tu falou, bem falaste, eu gosto de fazer não só um estilo de música. Eu adoro a latina, né? Adoro a latina, adoro a clássica, aquelas clássicas norte-americanas lá. Eu gosto de um country, eu gosto da vaneira, né? Que eu tenho, que quando eu coloco... Não teve uma aula que eu nunca coloquei a vaneira, porque a vaneira todo mundo pede. Cadê aquela? Quando que tu vai colocar aquela? Então já sabe que é a vaneira. Né? Então eu coloco o forró, eu coloco o samba, eu coloco o pagode, eu coloco o flash dance, o flashback, eu coloco o funk. Que o funk eu gosto, né? A batida é empolgante, que estimula bastante. Só que tu pode ver, é uma música de funk na minha aula. Não tem. No máximo que eu já coloquei uma vez foi 2 músicas. Eu não sou muito de fazer o funk, até tô devendo pras gurias mais um funk atualizado. Mas enfim. E eu coloco pop nacional, pop internacional, músicas africanas. Então eu gosto de fazer essa diversidade, de abranger para outras culturas, para as pessoas entenderem. Até porque ali onde a gente trabalha, as pessoas têm condições de viajar. Elas conhecem outras culturas. Então eu acho que fica legal a gente interagir quando tu... caramba, eu já dancei essa música em tal local. E foi o que já me aconteceu. Brandão, eu fiz um cruzeiro pra Itália e a gente dançou essa música, foi muito legal. E eu fiquei, caramba, que legal. Então, agora quando eu vou pra um local e eu vejo assim alguma coisa, eu sempre procuro pegar tirar alguma experiência de lá, uma referência. Olha só, eu achei legal aquilo ali que eles estão fazendo. Então eu até fico triste quando a turma tá pra baixo. Porque eu falo pra galera assim, gente, a gente tá aqui pra se divertir. E eu falo desde o início pra todos vocês sabem. Gente, eu não tô aqui pra ver quem é que dança o melhor, quem é melhor que dança. Lógico que tem umas pessoas que vão uma aula ali e saem dançando como já tivessem há 2, 3 anos comigo. E tem gente que demora mais. É que nem eu vou na aula de um outro professor, eu demoro pra pegar. Eu falo assim... Às vezes é a prática da pessoa, né? Eu danço desde pequena, então pra mim é mais fácil. Mas o outro que talvez está tendo a primeira experiência ali na sua aula, tem que ter paciência, né? Exato. Foi que nem assim, eu falo assim, eu não tenho dom, eu sou esforçado. Eu sou que nem o Cristiano Ronaldo. Eu sou esforçado, eu estudo para aquilo, eu vou de atrás, eu corro. É diferente do Messi. O Messi tem o dom. Ele sai jogando e deu. E falando de dança, eu danço melhor quando a música é para dançar solto. Por quê? Porque tem outras pessoas que dançam melhor acompanhado. Exemplo, o forró. Se for para dançar junto, eu me atrapalho. Sim.
Se for para eu dançar samba, eu me desenrolo melhor. E aí eu queria saber de você, como é que você enxerga a dança para os casais? Sim. Porque você tem, hoje em dia, a dança de salão, né? Sim, Com sim. vários ritmos, bolero, o próprio samba, tem o forró. E aí, você até falou na sala de aula uma vez lá, e aí, se eu colocasse aqui a aula de dança de salão, vocês iam topar? Sim. Então, eu nunca, que nem já te falei, tinha feito a aula o curso de fandango lá atrás. E ao decorrer, assim, pelo sucesso que tem sido as aulas, graças a Deus, a galera, eu sou coreógrafo também, de casamentos e 15 anos. Então, hoje eu já tenho um 15 anos para fazer e comecei agora no sábado e retornei de novo, né? Volta as férias, a galera começa a pedir de novo, mais um casamento também. Então, montar a coreografia para mim, eu fico muito feliz, eu gosto muito de fazer isso. E ao decorrer das aulas, eu sempre procuro ver assim, o que a pessoa tá gostando e ela vai fazendo. E eu comecei a notar assim que as pessoas começaram a perguntar assim, tu não dá aula de salão? Eu disse assim, eu nunca dei aula de salão, mas é fácil dançar vaneira, é fácil dançar um forró, e o básico, né? É fácil dançar um boleiro básico, é fácil. E daí a galera começou a me perguntar, dá aula de salão? Tu dá aula particular? Tu faz isso, faz aquilo? E eu comecei a fazer as coreografias de casamento em 15 anos, e daí tinha um dia que tava rolando ali no Ipanema a ginástica das crianças, e tava lotado de gente. Só que o homem, normalmente, ele fica separado, né? Tipo assim, ele foi lá acompanhar e tal. E o homem na dança, ele é retraído. 30%, vamos supor, na sala de aula, né? Tu vai pra uma dança aí, 30% é homem só, 70% é mulher. A mulherada que gosta de dançar. O homem não gosta por quê? Porque ele não gosta da dança? Não. Se ele tem um churrasco na casa dele, tá rolando um samba, ele tá fazendo uns passinhos. Ele gosta de dançar. Todo mundo gosta de dançar. Porque a dança é a expressão do corpo, ou dos teus sentimentos, né? Ou da coreografia que tá rolando, que tá acontecendo lá na música. Então, eu comecei a entender, vi lá no Ipanema que os homens que estavam na volta, estavam dando um ensaio para um casal, do casamento que eu fiz, e eles estavam lá olhando. E daí eu vi que eles gostaram. Daí chegou no final, o cara disse assim, tu dá aula de salão? Eu disse assim, não, posso dar. Eu não tenho hoje uma turma e nem tenho um casal para dar aula de salão especificamente para uma aula que tu quer. Mas eu posso fazer. Tu pode dar aula para mim e para minha mulher? Eu disse, posso. Tá, mas e se tiver mais gente, dá para ser com mais gente? Eu disse, pode. Então fechou, fulano, vamos fazer aula de salão? Só que isso já era final de dezembro. Daí ele disse assim, daí o outro amigo dele disse assim, vamos, daí ele disse assim, eu faço se tu for fazer. E ele disse assim, o outro disse, eu também, só faço se tu fizer. Então a gente já deixou marcado agora pro início de março, a gente vai estar iniciando a aula de salão no Ipanema Esportes, na sala legal, onde acontecem as aulas de ritmos. A princípio tem 5 casais. Não sei se realmente eles vão dar início, né, os outros, mas já marcado com 2 casais. Então eu fico feliz com isso. Né? A gente vai começar pelo tradicional, como a gente está no Rio Grande do Sul. Eu falei para eles, cara, a gente vai começar pela vaneira, pelo bugio. Daqui a pouco, se ampliar, a gente faz lá o boleiro. Daqui a pouco a gente faz a valsa. Daqui a pouco a gente faz, né, enfim, forró, enfim, outras culturas também. Então a galera agora está iniciando, mas o grande problema, assim, eu vejo, o homem ele tem muita vergonha. Muita vergonha. Até porque a forma que é tratada assim a dança, né, um pouquinho, e por isso que eu sou fã do Daniel Saboy, que ele quebrou, era mais, e ele quebrou isso. Do homem dançar, ele ser referência. Não tô querendo desvalorizar a mulher, não, pelo contrário, a mulher dança muito, e é a grande maioria. Só que o Daniel Saboy, tipo assim, ele é homem e tá lá, ele foi o cara pioneiro, assim, cara, o ritmo também é pra homem, vamos dançar, gente. Né? Eu não preciso ser só mulher pra dançar. Não, vamos lá, vamos encarar isso. Então, é difícil. Vou te dizer assim que quando eu iniciei a dança, tinha muito preconceito. Muito preconceito. A galera achava que, tipo assim, por eu dançar, eu era isso, ou era aquilo. E eu cheguei e comecei, tu acha isso? Só que eu sou muito competitivo. Quando falam o contrário, eu gosto de fazer mesmo. Tu tá falando isso? Então tá, então vou fazer mesmo. Então vou te mostrar então o que é o poder disso daí então. E o que move o homem é a competição. Então, exatamente. Eu sou competitivo pra caramba, eu não gosto de perder o para o ímpar. Então, tu tá achando isso? Então tá, vou te mostrar então. Às vezes até eu não gosto de levar muito pro coração isso, porque eu não tenho que mostrar pras pessoas que eu consigo, que eu posso, tu viu como que é? Mas eu faço pra ajudar as pessoas.
que é o primeiro, sempre eu gosto muito do Thiago Brunetta, então ele diz assim, tu quer fazer algo? Tu tem um propósito? Então faça algo para ajudar as pessoas. Quando tu colocar teu propósito, que é ajudar pessoas, tudo vai dar certo. Exatamente. Tu vai explodir, tu vai ser o cara. Então assim, ó, só que vai ter um valor. E depois eu quero ver você pagar esse valor aí, que é altíssimo, você ajudar pessoas. E realmente é muito. Cara, eu sou comum, mas cara, o que dá de incomodação, às vezes assim, a galera vem, reclamação. Mas, Brunão, né? assim, as pessoas quando falam, elas falam porque elas não têm coragem, a sua coragem, entendeu? De fazer o que você faz. Então não se importe. Enquanto você não estiver roubando, matando, nem fazendo mal para ninguém, pelo contrário, você recebe feedback que você ajuda muito mais e faz bem para tanta gente, continua. Porque críticos sempre vão existir, né? As pessoas são rancorosas com as coisas, as questões da vida delas. E elas querem depositar em você as frustrações que elas têm. E aí, por isso que eu sempre sou a favor de você cuidar da sua saúde mental para não ser uma pessoa ácida na sociedade, né? Porque você está indo muito bem. Eu, assim, admiro muito o seu trabalho. Conhecer você agora me faz admirar ainda mais sua história de vida, a pessoa que você é. Já vou para aula hoje com outro pensamento de quem Vocês é o estão vendo, hein? Brandão, Ó, se ela né? não for, já sabe. Hoje a gente vai dançar. A gente já está caminhando para o final do programa. Não se emocione, Brandão. Senão eu vou me emocionar também. Não. A gente sempre pede uma referência bibliográfica, um livro, um documentário, para quem tiver interesse em continuar estudando sobre a dança, porque eu acho que é algo legal, né? Para a gente entender um pouco mais. E quem sabe a gente desperta aqui no pessoal que está ouvindo ou assistindo a gente, de procurar a academia mais próxima ou de ir para o baile mais próximo e se divertir, gente, porque dança é isso, né? É alegria, animação, é socialização, sem misturar com bebida e outras coisas erradas, porque eu acho que o que peca, às vezes, o brasileiro é fazer o link de uma coisa lindíssima que é a dança e aí trazer essas coisas que não são legais e aí acaba tendo briga nas festas e as pessoas acabam se afastando de uma coisa que poderia ser só do bem, né? Enfim, é um recado aqui. Mas fala pra gente se você tem algum livro pra indicar. Enfim, esse momento aqui, eu disse assim, eu vou ser mega verdadeiro, né? Até porque tudo que eu falei é verdade, mas as pessoas até se espantam às vezes comigo, que elas dizem assim, nossa, imagina como é que você é nas festas, sei o quê, a galera deve... Eu fico pensando assim, se você soubesse que eu não gosto de festa, e quando eu vou pros locais eu não gosto de dançar, a Elisandra sabe, né, disso. Eu não gosto de dançar, eu gosto de ficar na minha. Até agora, essa última viagem que a gente fez, tinha todo dia vários tipos de música, de dança, e a Elisandra dizia assim, vai lá dançar, não sei o quê. E eu dizia, não, me deixa aqui descansando um pouquinho, eu já danço o ano todo, deixa eu aprender um pouco com eles. Até a aula que eu fiz lá, uma das aulas, daí a professora acho que se ligou assim, sabe? Daí ela chegou no final e disse assim, você dança? Aquela uma carioca. Daí eu disse assim, não, tu não é professor de ritmos? Porque tu tem um todo gingado. Eu disse, não, eu vejo os vídeos no YouTube. Daí ela, caramba, que legal isso, não sei o quê. Só que eu não quis falar, não quis o meu lado profissional misturar junto ali e tal. E eu que tava por me divertir. Mas assim, ó, tem um filme que eu gosto muito, que é aquele do Footloose, né? E Dirty Dance, que é Dança Comigo. Isso aí. Que até o ator já até faleceu, mas é uma música clássica, que eu adoro essas músicas clássicas, adoro. E pra tomar com o meu vinho lá de vez em quando, adoro ficar escutando esse tipo de música clássica. Mas é isso, livro assim eu não tenho. Mas são filmes muito legais de assistir, né? Esses dois que você citou. Livros assim que eu gosto, né? Que eu até parei um pouquinho de ler, até devido às coisas que têm acontecido muito assim, mas eu tenho que dar uma ênfase maior. Eu gosto muito de ouvir os podcasts, né? Tomar café da manhã ouvindo, estar almoçando ouvindo algo. Mas assim, eu encontrei um pai, que é do Júnior Rochirola, que é o pastor lá de Santa Catarina, enfim, que eu gosto muito de ler dele. E isso porque o que ele conta é o que eu passo, assim, o que eu já passei, e eu passo, e eu espero lá na frente ter essa habilidade de poder não passar isso para minha filha, e nem para ninguém que chega na minha volta. Então, eu não tenho um livro de dança para indicar, assim, porque se eu falasse, eu ia ser hipócrita em falar, mas não tem nenhum livro. Mas esse aí eu encontrei um pai, eu acho maravilhoso para todos vocês que querem se sentir amados.
se sentirem com vontade de dançar, se sentirem que vocês pertencem a um pai, para vocês se sentirem que a vida merece um start, que a vida merece um sorriso, que a vida merece um abraço, leia esse livro. Muito bem, Brandão, excelente. Até vou bater palma aqui pra ele. Muito obrigada, Brandão, por ter vindo aqui no Pausa Saudável. Eu desejo muito sucesso para você. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Desculpa pelo choro, que eu sou chorão, tá? Eu tenho a carinha às vezes de brabinho, às vezes a galera fala, né? Parece ser bem sério, né? Mas não, eu gosto de me divertir também, gosto de me alegrar. Mas eu sou chorão, eu tenho que aprender isso. Vou aprender com o tempo, assim, quando eu falo de Deus, quando eu falo da minha filha, da família, eu acabo me emocionando. Mas isso é bonito. Mas muito obrigado pela oportunidade, espero que o teu programa... Que Deus continue abençoando cada vez mais, que ele se multiplique muito, muito, muito mais. Eu tenho certeza absoluta, o teu trabalho é sério, tu tá plantando e com certeza logo mais tu vai colher coisas maravilhosas que tu nunca imaginou na vida. Amém. Gente, obrigada por ter ficado até aqui. Semana que vem a gente tá aqui no Pausa Saudável novamente. Um beijo, até mais.